Olha só, galera, vamos lá, então chegou a hora da gente discutir, conversar um pouquinho sobre NBC TSP 5, contratos de concessão de serviços públicos, a parte do concedente, tá? Lembrando que esse podcast é uma produção aqui do professor Valmir Soares Júnior e para adquirir o material completo desse resumo das normas, basta você acessar o www.profvalmirsoaresjunior.com.br e buscar informações sobre o meu curso preparatório para o exame de suficiência. Então, bora lá. Primeiro, quanto ao objetivo da norma. O objetivo desta norma é determinar a forma de contabilização dos contratos de concessão pela ótica da concedente, uma entidade do setor público. Sobre o alcance da norma, a entidade que elabore e apresente suas demonstrações contábeis de acordo com o regime de competência deve aplicar esta norma na contabilização dos contratos de concessão. Esta norma se aplica às entidades do setor público, conforme o alcance definido na NBC TSP Estrutura Conceitual. No alcance dessa norma, as concessões envolvem a prestação de serviços relacionados aos ativos das concessões por parte da concessionária em nome da concedente. Concessões fora do alcance dessa norma são aquelas que não envolvem a prestação de serviços públicos e acordos que envolvam tanto a gestão quanto a prestação de serviço nos casos em que o ativo não é controlado pela concedente, como, por exemplo, a terceirização, contratos de serviço ou privatização. Esta norma não apresenta a contabilização pela ótica das concessionárias. Algumas definições importantes no tratamento dessa norma. Os seguintes termos são usados nessa norma com os significados abaixo. Acordo vinculante corresponde ao contrato ou outros acordos que conferem às partes direitos e obrigações tal como se estivessem numa forma de contrato. Concedente é a entidade que confere à concessionária o direito de exploração dos serviços providos pelo ativo da concessão. Essa ficou um pouquinho difícil. Vamos lá, de novo. Concedente é a entidade que confere à concessionária o direito de exploração dos serviços providos pelo ativo da concessão. Já a concessionária corresponde à entidade que usa o ativo da concessão, sujeito ao controle da concedente, para fornecer serviços públicos. Acordo de concessão de serviços corresponde a acordo vinculante entre uma entidade concedente e uma concessionária, em que são 2 pontos. A concessionária usa o ativo da concessão por prazo determinado para prover serviços públicos em nome da concedente. E, letra B, a concessionária é compensada por seus serviços durante o período de concessão. Sobre ativo de concessão de serviço, é o ativo usado para prover serviços públicos no acordo de concessão de serviço que, novamente, nós temos 2 pontos e cada um tem mais 2 subpontos ou subtópicos. Primeiro, letra A, é fornecido pela concessionária, sendo que constrói, desenvolve ou adquire o ativo de terceiro ou é um ativo preexistente da concessionária. Ainda sob a definição de ativo de concessão de serviço, é o ativo usado para prover serviços públicos no acordo de concessão de serviço que é fornecido pela concedente, sendo que é um ativo preexistente da concedente ou corresponde a uma melhoria em ativo preexistente da concedente. Sobre reconhecimento e mensuração do ativo da concessão de serviço, a entidade concedente deve reconhecer um ativo fornecido pela concessionária e ou uma melhoria em seus ativos preexistentes, como ativo de concessão de como ativo da concessão de serviço, se são 2 casos. Primeiro, a concedente controla ou regula os serviços que a concessionária deve fornecer com um ativo, a quem ela deve entregar os serviços e por qual preço. E, segundo caso, a concedente controla, por meio da propriedade, usufruto ou de alguma outra forma,
qualquer participação residual significativa no ativo ao final do prazo de concessão. Essa norma se aplica a ativo usado de acordo com a concessão de serviços por toda a sua vida útil, se as condições do item 9 da norma forem satisfeitas. A concedente deve mensurar inicialmente os ativos da concessão de serviços reconhecidos na norma pelo valor justo, exceto quando se enquadram em outras condições a seguir. Sempre que o ativo preexistente da concedente atender às condições especificadas em itens anteriores, a concedente deve reclassificar o ativo preexistente como ativo de concessão de serviços. O ativo reclassificado deve ser contabilizado de acordo com as regras de contabilização de ativo imobilizado ou intangível. Posteriormente ao reconhecimento inicial ou à reclassificação, os ativos de concessão de serviço devem ser contabilizados como uma classe separada de ativos. Quanto ao reconhecimento e mensuração de passivos, sempre que a concedente reconhecer o ativo de concessão de serviços, também deve reconhecer um passivo. A concedente não deve reconhecer o passivo quando o ativo seu preexistente for reclassificado como uma concessão de serviço, em conformidade com essa norma, exceto em circunstâncias em que considerações adicionais sejam fornecidas pela concessionária, conforme item a seguir. O passivo reconhecido de acordo com o item anterior deve ser inicialmente mensurado pelo mesmo valor que o ativo da concessão de serviço mensurado de acordo com essa norma, ajustado por qualquer outro valor transferido da concedente à concessionária ou da concessionária para a concedente. Quanto ao modelo de funcionamento de financiamento de passivos, sempre que a concedente tiver a obrigação incondicional de pagamento à concessionária, em espécie ou por meio de qualquer outro ativo financeiro, decorrente da construção, desenvolvimento, aquisição ou melhoria do ativo da concessão do serviço, a concedente deve contabilizar o passivo reconhecido conforme essa norma como passivo de financiamento. A concedente deve separar e contabilizar os pagamentos à concessionária de acordo com sua substância, sendo parte como redução do passivo reconhecido, encargo financeiro e tarifa por serviços prestados pela concessionária. O encargo financeiro e a tarifa pelos serviços prestados pela concessionária, de acordo com a concessão de serviços determinado por essa norma, deve ser contabilizado como despesa. Quando o ativo e o componente do serviço, de acordo com a concessão dos serviços, forem identificáveis separadamente, a parcela dos pagamentos recebidos pela concessionária relacionada aos componentes de serviço deve ser alocada usando o valor justo. Quando o ativo e os componentes do serviço não forem identificáveis separadamente, a parcela dos pagamentos da concedente à concessionária relacionada aos serviços deve ser determinada por meio de técnicas de estimação. Vamos falar um pouco sobre o modelo de concessão e direitos à concessionária. Quando a concedente não tem obrigação incondicional de pagar em espécie ou por meio de qualquer outro ativo financeiro à concessionária pela construção, desenvolvimento, aquisição ou melhoria do ativo da concessão de serviços e concede à concessionária o direito de obter receita dos usuários ou outro ativo gerador de caixa, a concedente deve contabilizar o passivo reconhecido nessa norma como um montante não realizado das receitas decorrentes da troca de ativo entre a concedente e a concessionária. A concedente deve reconhecer a receita e reduzir o passivo reconhecido de acordo com essa norma, de acordo com a substância econômica do acordo de concessão de serviço. Sobre o modelo bifurcado, se a concedente paga pela construção, desenvolvimento, aquisição
ou melhoria de um ativo de concessão de serviço, em parte por meio de assunção de passivo financeiro e em parte pela concessão de direitos à concessionária, deve ser contabilizada separadamente cada parte do passivo conforme esta norma. O montante inicialmente reconhecido para o passivo total deve ser o mesmo especificado conforme esta NBC. A concedente deve contabilizar cada parte do passivo referente ao item 23 de acordo com esta norma. Outros passivos, compromissos, passivos contingentes e ativos contingentes. A concedente deve contabilizar outros passivos, compromissos, passivos contingentes e ativos contingentes, resultantes de um acordo de concessão de serviço em conformidade com a NBC-TSP 03, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Sobre outras receitas, a concedente deve contabilizar as receitas de um acordo de concessão de serviço, exceto as referidas nos itens 24 a 26, de acordo com a NBC-TSP 02, receita de transação com contraprestação. Quanto à apresentação e divulgação, a concedente deve apresentar as informações contábeis de acordo com outras NBCs-TSPs. Todos os aspectos de acordo de concessão de serviço devem ser considerados ao se determinar as divulgações adequadas nas notas explicativas. Em cada exercício, a concedente deve evidenciar as seguintes informações com relação aos acordos de concessão de serviço. Letra A. Descrição do acordo. Letra B. Termos significativos do acordo que possam afetar seu montante, momento e segurança acerca dos seus fluxos de caixa futuros, por exemplo, prazos da concessão, datas de revisão, renegociação de valores e bases nas quais as revisões de valores ou as renegociações serão determinadas. Letra C. A natureza e a extensão, por exemplo, quantidade, prazo ou montante, quando apropriado, de. Aí vamos lá que são alguns pontos. Direitos de uso de ativos específicos. 2. Direitos esperados de que a concessionária forneça serviços específicos em relação ao acordo de concessão de serviço. 3. Ativos de concessão de serviço reconhecidos como ativo no exercício, incluindo ativos existentes na concedente, reclassificados como ativos na concessão de serviço. 4. Direitos de recebimento de ativos específicos ao final do acordo de concessão de serviços. 5. Opções de renegociação e conclusão de acordo de concessão de serviços. 6. Outros direitos e obrigações, por exemplo, reparação geral dos ativos de concessão de serviços. 7. Obrigações de fornecer à concessionária acesso ao ativo de concessão de serviço ou outros ativos geradores de receita. E, letra D, alteração no acordo ocorridas durante o exercício. Pessoal, ficamos por aqui com a leitura de mais essa norma. Lembrando que a gente leu aqui a NBC-TSP 5, Contratos de Concessão de Serviços Públicos Concedentes. Eu sou o professor Valmir Soares Júnior e eu espero vocês lá no meu site www.profvalmirsoaresjunior.com.br, assim como no canal no YouTube e no meu Instagram. Aguardo vocês. Forte abraço, bons estudos e até mais.